Olá, Gera Podcast está de volta, trazendo hoje um homem que entende de, olha, contabilidade. Sabe o que é isso? Contabilidade, é isso mesmo, algo que todo mundo precisa ter no dia a dia para poder sobreviver a tantas intempéries, a tantos problemas que surgem no país. Estou aqui com Sidney Toledo, que é atuante no mercado da Paraíba, vem de Campina Grande, é isso aí? Isso, é isso mesmo. Então, e aí a busca aqui é poder sobreviver com uma carga tributária tão pesada, tão discutida, tão sofrida, Sidney. Dá para viver com essa carga que está aí? Olha, Gerardo, hoje no Brasil a gente tem uma carga tributária altamente complexa e muito pesada. Mas a mesma carga tributária que é muito pesada para a maioria das empresas, para a maioria das pessoas, ela também tem muita brecha para que as pessoas possam utilizar as brechas que a legislação traz e estipula para diminuir a sua carga e poder viver. Minorar, né? Isso. Que é isso que todo mundo busca. E existem caminhos e soluções para a pessoa sobreviver pagando menos? Existe sim. Como eu falei antes, a carga tributária é muito complexa, né? E por ser muito complexa, a gente tem legislações demais, legislações que às vezes são conflitantes, legislações que por conta de uma simplicidade que você executa, você consegue se enquadrar em situações que são menos pesadas. A gente vê, é muito comum nas discussões, se o Brasil tem leis demais, eu quero ver se essas leis são aplicadas e são cumpridas. É mais ou menos isso, né? As pessoas não sabem. Isso. Somente na área tributária a gente deve ter hoje aproximadamente em torno de 5 milhões e meio de normas tributárias. Ave Maria! Então, esse conjunto de normas faz com que as pessoas não tenham conhecimento das exceções, das situações de benefícios que ela também traz. Uhum. Eu vejo muita gente comentando, buscando os grandes empresários, né, os amigos que estão sempre nos rodeando, falando assim, olha, você está pagando o INSS como? O imposto de renda, será que incide sobre isso aqui? As dúvidas são muito constantes, são primárias, e tem gente que ainda ousa em querer dar de contador sem ser, porque achou, porque leu, porque ouviu e acha que é técnico na história. Desse jeito. A gente tem um monte de situação desse tipo. De repente você pega assim, recentemente a gente teve aquele boom das empresas de criptoativos e tal. Sim. E de repente as pessoas achavam que investindo naquilo era futuro, que a gente sabia que não era mais, mas achavam que aquilo era futuro e não declarava os rendimentos, não declarava a aplicação que fazia. Hoje a Receita Federal está levantando cada coisa dessa para tributar aqueles que não declararam. Uhum. Mas aquele que teve um profissional que acompanhou, que fez com que os registros fossem feitos, esse não vai ter penalidade nenhuma. Então, isso acontece em todo o setor. Tá? Em todo o setor que a gente tiver da área empresarial, se você fizer o ajuste da sua atividade dentro do que a legislação determina, você consegue se encaixar em situações mais benéficas. Aí você falou uma coisa que me chama a atenção e que realmente foi uma grande lição. Que o paraibano, eu não vou entrar no mérito das pessoas de fora, mas o paraibano em si teve recentemente com essa questão aí da empresa lá de Campina Grande, a Brás Company, as pessoas sabem que um lucro como o que era oferecido era algo impossível de acontecer em tempos normais. Mas na hora que uma empresa começa, ainda que ficticiamente, a dar, né, vamos dizer assim, esse ganho, né, que é irreal, aí se deixa acreditar e é levado a erros crassos que levaram a uma situação incontornável, né? Isso. E além de todos esses erros que foi levado do ponto de vista financeiro, ainda tem o erro tributário. Isso. Que também esqueceram de fazer a declaração das aplicações, dos investimentos, ou ditos investimentos, né, que realizaram. Então, isso tudo traz uma penalidade muito grande no dia a dia para essas pessoas. E agora a Receita Federal está pegando. Bom, ela está pegando. E aí eu quero de você aqui, assim, como se fosse um pedido mesmo. Como se proteger de uma situação como essa? Que condições a gente tem que colocar para a gente mesmo, não se deixar levar por um atrativo como esse, 8% sem trabalhar? Essa é uma questão
particular, né? Porque Isso. o brasileiro, de uma forma geral, ele acha que o que ganha fácil é bom. Mas nada é fácil na vida, tudo precisa de trabalho, precisa de empenho. Eu digo sempre que se fosse fácil, todo mundo tinha, né? Isso, exatamente. Então é necessário que a pessoa enfrente o dia a dia e trabalhe. Então, se encontrar alternativas muito benéficas, já desconfie. De cara já desconfie, bota os pés atrás. E depois, se de repente chegou a fazer alguma coisa desse tipo, tenha o cuidado de oficializar o que está sendo feito, de declarar no seu imposto de renda se é pessoa física, de declarar na sua contabilidade se é pessoa jurídica, para que isso não gere lá na frente ainda mais problemas. Né? Isso. É porque imposto, pagar imposto, há uma reclamação muito grande, né? Ninguém quer pagar imposto. Vai pagar imposto, vem logo com essas conversas, né? Isso. Que isso nos tempos de hoje não está se aplicando mais, a gente vê cada vez menos. Mas a gente vai conversar, vai fazer uma pausa aqui para um papo de bastidor e a gente volta já já. Bom, a gente está de volta, Gera Podcast, trazendo hoje a figura de Sidney Toledo, profissional dos mais competentes na área de contabilidade. Vamos falar primeiro, Sidney, você veio de onde? Eu não falei no primeiro bloco aqui, eu preciso dar a ficha técnica desse profissional. Você vem de onde? Você é de Campina mesmo? Eu sou de Campina mesmo, já. Nascido em Campina Grande, campinense 2 vezes. Né? Por que 2 vezes? Porque é campinense da cidade e campinense do time de futebol da nação. Né? Tinha que ser mesmo. Tinha que ser, né? E aí, nasci lá, todo o estudo, todo o período de crescimento foi em Campina Grande mesmo. E depois disso eu saí para pegar o mercado. Estudou contabilidade, administração, foi para onde? A sua qualificação apenas com um curso universitário, tem especializações? Hoje eu sou formado em administração, formado em contabilidade, eu tenho especialização em auditoria digital, em arquivos digitais, em inteligência artificial, em auditoria tributária, em educação e estou concluindo o doutorado em educação. Olha só, é muita qualificação. Aí me fala uma coisa, porque na cabeça da gente, pelo menos das pessoas da minha geração, para trás um pouco, talvez para frente não, contador, aí tem um escritório de contabilidade, está ali só fazendo apuração. Mas, pelo que eu entendo, pelo que eu vi, você tem outros braços que são afins para essa atividade principal. Isso. A gente, quando montou o escritório de contabilidade, a gente foi percebendo que no futuro seria necessário um ecossistema que pudesse atender o empresariado. Então, a gente, além da contabilidade, a gente tem diversos outros serviços que são complementares, que ajudam o dia a dia do empresário para que ele tenha facilidade no seu decorrer de trabalho. Hoje você tem escritório em Campina e em João Pessoa. Isso, temos uma unidade em Campina Grande, que é a unidade principal, temos a unidade em João Pessoa e temos uma unidade em São Paulo. Tem em São Paulo também? São Paulo também. Por que São Paulo? Para poder facilitar? Isso. Olha o que aconteceu com o mercado. A legislação foi mudando muito e as empresas que estão no estado da Paraíba, se elas tiverem uma filial em São Paulo, ainda que não tenha grandes operações, mas basta ter um braço em São Paulo, ela consegue, em regra geral, economizar mais que 15% da carga tributária. E aí a gente abriu a unidade em São Paulo para atender as empresas daqui. Não é para disputar o mercado de São Paulo nesse momento, a ideia é para poder a gente ser o braço de suporte para quem quer ir até lá para poder saber como reduzir a sua carga tributária. Muito legal isso aí, realmente é um serviço bem qualificado, né? De a pessoa se sentir com essa possibilidade. Aí eu fiquei pensando aqui, os profissionais liberais, por exemplo, de modo geral, pagam impostos como todo mundo. E cada profissão está inserida numa nomenclatura que paga X% do que fatura. Existem diferenças e existem possibilidades de diminuição disso aí de parte a parte, porque com aqueles 8 milhões de leis que você falou aí, eu fiquei atordoado aqui, que é difícil a pessoa saber. Isso, é isso mesmo. Olha, a classe de profissionais liberais aqui no estado da Paraíba, ele é muito penalizado, acaba tendo uma carga tributária muito pesada, tanto do ponto de vista do imposto de renda, né, quando vai fazer o imposto de renda da pessoa física, quanto no ISS, que vai pagando todos os meses.
E a legislação, tanto aqui de João Pessoa quanto a de Campina Grande, ela traz uma figura de um recolhimento fixo, para que você pague um valor determinado por mês ou até por ano, e você se livra de estar pagando percentuais todo mês. Isso por si só já traz uma redução bem pesada na carga tributária. Sim. Além disso, todos os profissionais liberais ele tem a autorização pelo regulamento do imposto de renda para que ele adote como instrumento de redução do imposto de renda o que a gente chama de livro-caixa. E livro-caixa nada mais é do que o registro das despesas que você tem com a sua atividade. Então, Gerardo, só para ilustrar aqui e para o público entender bem, imagina que a pessoa é médico e como médico ele tem despesa com conselho regional, às vezes ele tem uma sociedade específica pela especialidade dele, ele vai a congresso, paga passagem aérea, hotel, translado, Uber, todas essas, tem algum funcionário na sua clínica ou no seu estabelecimento de trabalho, todas essas despesas podem ser abatidas do imposto de renda. E essas despesas não é de conhecimento geral dos profissionais, porque na prática eles vão pela regra geral que você só reduz previdência privada, pensão alimentícia, despesa com saúde. Mas muitas outras coisas podem ser utilizadas para reduzir. Olha aí, esse é um segredo bacana, viu? Sim. Me fala uma coisa, a gente falou aqui de imposto de renda e esse é o monstro, né? Sim. Ou o leãozão de todo ano. Por que as pessoas têm tanto medo? Dá para perder o medo de enfrentar o imposto de renda? Porque quando fala em imposto de renda, todo mundo já fica nervoso, correndo atrás, não sei o quê. Se consegue, qual o caminho para perder esse medo? Olha só, a legislação brasileira do imposto de renda, ela contempla praticamente dois tipos de pessoas. Aquelas pessoas que têm o seu trabalho assalariado, carteira assinada ou é concursado, ele tem o seu salário todo mês, em que essas pessoas não têm nenhuma ajuda na legislação. Elas vão pagar tributo. Sim. E essas que têm a maior carga. Todas as demais, a legislação traz benefícios. Então, para todas as demais que não são assalariados, os prestadores de serviço, os profissionais liberais, aqueles que estão no dia a dia por conta própria, para todos eles a legislação traz benefícios que podem reduzir a carga tributária. Sim. Então, o desconhecimento dos benefícios previstos na legislação faz com que todo mundo se assuste com o imposto de renda. Quando o imposto de renda, na verdade, é algo que, se você bem conhecer, você diminui a sua carga e você resiste todo o seu patrimônio de forma bem legal. Bom, é aquela história do achismo, né? Acha que é difícil, acha que é impossível, acha que é para ter medo, aí fica no achismo em vez de ir para a verdade, que é essa que você acabou de falar. Bom, a gente vai a mais uma pausa, eu vou tomar um cafezinho São Brás, viu? Porque eu não dispenso aqui à mesa um produto genuinamente paraibano, que eu mais que recomendo para você, porque é gostoso, é da Paraíba e merece ter esse prestígio de você consumindo. Até já! Bem, a gente está de volta com o Gera Podcast e hoje com a presença de Sidney Toledo, contabilidade de primeira grandeza. Me fale aí quais são os caminhos para as empresas não errarem. Existe caminho para isso não errar? Bom, existe. A primeira coisa que as empresas precisam ter é contabilidade de forma concreta. Contabilidade que resiste todos os fatos. Isso feito, será possível e fácil identificar as saídas tributárias que existem na legislação. E aí, imagina, Gerardo, por exemplo, a gente falou no bloco anterior aqui de saúde, imagina uma clínica que, pelo simples fato de poder se equiparar a um hospital, ter a sua carga tributária com menos da metade do que o que ela paga no dia a dia. Imagina um escritório advocatício que tenha uma carga tributária também pesada, pelo simples fato de ajustar a sua formatação de registro, ele reduzir para mais da metade da carga tributária. Só para ir buscar, eu tenho na junta comercial, eu tenho um registro, ele diz as suas atividades. Nessas atividades tem que constar aquilo que vai beneficiar de alguma forma a nossa contabilidade, o nosso pagamento de impostos, é isso? Num primeiro momento vai registrar o que você de fato vai fazer. Sim. E dentro do que você vai fazer, enquadrar isso na legislação
para que haja que os possa benefícios. benefício. Isso. E em todas as atividades existe. As únicas pessoas que não têm benefício algum na legislação tributária brasileira Quem são esses coitados? os assalariados. Coitado, a risada aqui não foi fazendo pouco, não. Mas é porque, quando você falou, da maneira que você falou, sim, todos têm direito, mas só tem dois que não têm. Isso. Os assalariados e concursados, porque esses são considerados pela legislação os que recebem salário determinado, assinado, sim, registrado. Esses, a legislação não traz benefício algum. Não. E depois a gente vê no contra-cheque que já vem ali todos os descontos possíveis e imagináveis. Quer dizer assim, eu ganho 20 mil, mas não ganho 20 mil, ganha muito menos do que isso, porque a carga tributária vem todinha já descontada na folha, né? Já tudo na fonte, e se de repente ele tiver outra fonte de renda, piora mais ainda, porque quando chega para fazer o imposto de renda, vai juntar tudo, aí a carga que sobe mais ainda. Deixa eu perguntar uma coisa assim para deixar no ar, se você não tiver respostas logo. O aposentado tem como ser menos penalizado do que o que todo mundo vende por aí? Olha, a legislação traz uma redução da carga tributária para o aposentado e que tenha mais que 65 anos de idade. Sim. Então, tendo mais que 65 anos de idade, há uma redução na carga tributária, sim. Se aposentou antes disso, não tem benefício algum. Quem teve alguma doença difícil, grave, também tem benefício pela lei? Tem. A legislação traz 17 doenças que, se a pessoa é portador de qualquer uma dessas, também você fica isento do imposto de renda. Sim. Quer dizer que tem essa proteção, que poucas pessoas também comentam, sabem, né? Quando dizem, eu não sabia, aí não sabe a quem recorrer. A recorrer é exatamente a informar isso aí, né? Isso. Então, é buscar um profissional da área de contabilidade que esteja atualizado, que conheça o dia a dia, que ele fará com que você tenha uma menor carga tributária possível. Tocílio Toledo, muito obrigado pela sua presença aqui. É um primeiro momento, viu? A gente vai ter muitas conversas aqui, porque esse assunto é, como diz aí o Matuto, toca nessa parte aqui do bolso, e o bolso é a área mais sensível de qualquer ser humano. É isso? É isso aí, Gerardo. E eu fico à disposição. Sempre que precisar, estou aqui à disposição. Então, obrigado aí pela sua audiência, e a gente volta a qualquer hora dessa aí, sempre com assuntos que são realmente do interesse de todos. Até lá!